programa de hoje, divulgador científico, entusiasta da astronomia e muita gente boa. Eu só acredito na teoria da evolução o dia que eu ver um macaco parindo um ser humano. Manja muito sobre tecnologia e espaço sideral. Eclipse total do Sol! Olha a coroa! Olha a coroa! Palmas para gordão dos foguetes, Sérgio Sacani. Ó o Sérgio aí, ó. Recebi a mensagem aqui, da professora. Cadê a professora? A professora diz que ela tá há 32 anos na rede estadual, o salário dela é 4.800. Não é 5 mil. Não é 5 mil. 32 anos trabalhando é 4.800. Tá vendo? Salário de professor o professor tem que ganhar muita grana, né, bicho? Tem que não ganhar, é? né? Tinha que ser a profissão mais valorizada, né? E o respeito, que não tem, né? Exatamente. Mas você vai respeitar pagando bem. Sim. Aí todo mundo quer ser professor. Não é, Sami? Mas tem Exato. Se você pagar bem, você vai ter um monte de professor. Mas também precisa ver se esses professores estão bem preparados, que também tem a impressão Professor que burro. o professor é ruim, a maioria porque paga pouco. Se e aí paga pouco, alguns o professor ficam... bom não vai querer. Então. Fora E aí, a doutrinação. Vira um ciclo, né? É o cachorro correndo atrás do rabo, né, cara? Paga mal, o cara não se atualiza e aí fica nessa. Porque ele fala, também ganham mal, vou fazer o quê? O burraldo, né? Que nem a gente. Você pede as coisas e o cara fala assim, eu faço mal feito porque eu ganho mal. É isso aí. Exatamente. Tem muito isso. Ó, o Daniel. Com esse salário também. Você queria o quê? O que você queria com esse salário? Que você me paga? fizesse coisas maravilhosas. E aí, Sérgio? Tudo bem com vocês? Como é que vai ser? E o Elon Musk? Por que ele pulou do cavalo? Que semana, hein? Que semana aí pro Elon Musk, né? Por que ele pulou do cavalo? Que tava ganhando pouco. Tava ganhando pouco e tava perdendo muito. Eu acho que tava perdendo mais do que ganhando. Cara. Exatamente. As ações da Tesla despencaram, né? Estavam despencando aí, né? E ontem ele anunciou que ele saiu do governo. E na hora que ele anunciou, as ações da Tesla já começaram a subir de novo. Mas teve um outro problema. Ele não concorda com o Trump nessas taxações. Não concorda. E aí isso estava criando alguns atritos. Acabou criando vários atritos entre eles ali. E as empresas dele também começaram a dar, né? Esse problema. Então ele juntou tudo, cara, e saiu. Quer saber? Pegou o boné. Tchau, pessoal. O que vai ser bom, assim, pelo menos pra parte... Aí pra parte espacial nós temos que ver, né? Essa semana, na terça-feira, teve o lançamento do Starship, o foguetão dele. Que, assim, deu certo? Não deu. Sendo bem sincero, não deu certo. Era para cumprir vários objetivos e cumpriu muito pouco. Foi o terceiro, né? Foi o terceiro que deu problema, o 9º voo já dele, né? O terceiro. E o terceiro aí em sequência que não deu nada certo e vai ter que voltar e a gente depende disso aí para voltar para a Lua, né? Então, mas os caras não perceberam, é que nem mototáxi, né? Sempre vai dar uma cagada, não é isso? Cara, sempre vai ter uma... Não tem como... A vida do... Não tem como não acontecer um negócio desse. Vamos explicar primeiro. É um V2, pô, um V2 grandão, né? Isso aqui é um teste, né? Então, assim, é a hora de dar errado, é essa hora mesmo. Sim. Essa parte de baixo dele que vai voltar, ela foi reutilizada pela primeira vez, o que já é uma coisa legal. Sim. Só que na hora que ele tava voltando, ele ia ser descartado de todo jeito, só que ele explodiu, não se sabe por quê, parece que o motor pegou fogo. E a nave, que é a parte de cima, essa que é o grande problema. Porque essa ela tinha que dar a volta e cair lá no Oceano Índico. Mas ele não consegue. Faz 3 voos que ela dá problema no meio do voo aí. E dessa vez deu problema de novo. Ela ficou dando pirueta aí no espaço e tiveram que explodir a nave. Então, assim, a gente esperava que ele já tivesse resolvido? Sim. Não resolveu? Ela tá dando pirueta, tá? E como que é, que ela perde o... Ela perde o que a gente chama de controle de... Aconteceu isso nas Apollo, né? Que o cara consertou, né? Não aconteceu isso numa Apollo? Aconteceu, na verdade, aconteceu antes. Aconteceu na Gemini com o próprio Neil Armstrong. E ele consertou na raça. Ele consertou na mão, né? Só que essa aqui não tá levando ninguém ainda. E como que funciona? Não, então, essa do Neil Armstrong, que ficou o piloto, o cara que desceu foi o primeiro a pousar na Lua, na Gemini 8, ela deu um problema, ficou girando, ele controlou na mão. Foi a mesma coisa que aconteceu com essa aí? Cara, assim, alguma coisa, a gente chama esse negócio da nave ficar girando, ela perde a atitude. A atitude controla o ângulo dela e a inclinação. Quando ela perde isso, ela fica louca no espaço. Mas explode, né? Pode explodir. Essa aí, ela começou a voltar. Sim. A gente não sabe se ela ia voltar, se ela não ia. Por segurança, eles explodem ela de precaução. Todos esses foguetes, eles têm um sistema
que você deu algum problema, você aciona daqui da Terra e ele explode no ar. E como que funciona essa questão de saber aonde que errou? É meio que em real time? Ele vai mostrando o que tá falhando para eles poderem Exatamente, ela vai mandando a telemetria. Então o que eles falaram é o seguinte, eles têm os dados, eles têm a telemetria, e com a telemetria agora eles vão estudar o que pode ter acontecido. Só que assim, ficou meio chato, assim, porque é o terceiro voo em sequência que dá problema. E tem outra, né? Eu já li a biografia do Elon Musk, né? Por terceiros. Ele quase quebra por conta disso no passado, porque cada lançamento desse custa um caminhão de dinheiro. Né? No passado, lá no começo, Lá no começo ele quase quebrou. Aqui não tem esse problema. Esse problema aqui não vai ter, entendeu? Porque ele tem aí ele tem bala. Dizer assim, ele tem bala para poder fazer o número de testes aí que ele está precisando fazer para tudo isso acontecer. E aí o que aconteceu? Então não deu muito certo, temos que esperar o próximo voo. Ele ia fazer uma apresentação na própria terça-feira, ia ser antes, depois passou para depois foi cancelada. E aí ele fez ontem a apresentação. E nessa apresentação ele anunciou para todo mundo lá que ele estava largando o governo e tal, anunciou os planos para ir para Marte, tudo, uma coisa muito legal. Só que, de novo, né? O Elon Musk, quando ele fala, tem o pessoal que chama o negócio dele de Musk Time. Porque ele coloca umas datas que quando você olha, você fala, cara, isso aí não é possível que vai acontecer. Então tem essa, vamos dizer, essa brincadeira, essa zoeira. Esse super otimismo dele. Mas ele tá com um plano muito legal. Do ano que vem, essa nave tem que estar funcionando. Aí ela vai pra Marte com o robô dele, com o Optimus. Já viu o Optimus, o robô dele? Sim. Que é aquele robô humanoide. Sim. Ele vai levar aquele robô pra Marte, o que é... Aquele lento ou que dança? O que dança. Pode ser. O que dobra a roupa, vai levar ele o cachorrinho. Aquele que dobra a roupa. Mas o Sérgio... É o robô má vontade. Ele faz as coisas numa má vontade. Robô Delari? Sim, falando nessa guerra espacial, esse Star Wars da vida real que tá acontecendo desde a Guerra Fria, porque tem um timing pra isso, né? Isso aí. Ó, esse é o robô. Não, eu tenho o... Enquanto ele acha, eu só vou fazer a questão. Pode fazer. A minha pergunta é, 2035 tem um projeto que é da China com a Rússia, a própria China, para chegar na Lua. E a gente está vendo os países se movimentarem, porque foi muito importante, vamos lembrar da Guerra Fria, Estados Unidos, né? E União Soviética. Agora a gente está entre a China e os Estados Unidos. Me parece que essa é a próxima, né? Então, aí o que você falou, aí são duas coisas. A China, ela diz que ela vai chegar antes de 2030 na Lua. Esse de 2035 é um negócio a mais. A China e a Rússia, elas fizeram um acordo para 2035 construir uma usina nuclear na Lua. Cacetão. Caramba. Uma usina nuclear. Mas aí que tá. Explorar a Lua, explorar o recurso da Lua. A Lua tem um elemento muito importante chamado hélio 3. Esse elemento é o elemento que ele consegue estabilizar a fusão nuclear, não a fissão. Certo. A fusão. Ó que bosta esse robô. Ó que puta robô lento. Mas a primeira versão, ó que iPhone 1. Não, vai ser uma loucura. Não é, é o Alba subindo a escada. Ó que nem o Alba é devagar assim, ó. Ele é lento, mas não para. Não é lento. Mas também... Você tá brincando. Mas é melhor colocar ele dentro daquela nave do que a gente primeiro, né? Ó. Deixa ele lá, né? Ó que puta, mas nem o cara muito preguiçoso. Mas é um começo. Não, deixa ele primeiro. Não, pelo menos ele não volta queixudo. Deixa eu só fazer o break. Eu tenho que fazer um break agora para a rede de rádio. Presença ilustre aqui, Space Today. Entra lá, o cara tem o site dele espetacular, que é o @Space Today, no Instagram e no YouTube. O Serjão Sacani conversando com a gente. Vai lá, o Reginaldinho. Ô, Serjão. Mas deixa ele terminar, ele tava no meio. Não, falando do negócio da usina. Não, tá falando da usina. Isso. Da usina. Como que ficou aquela questão da regulamentação lá? Porque virou lua de ninguém, quem chegar domina. Então, isso vai ter que ser resolvido. Isso é um grande problema que a gente tem para resolver antes, que é como que vai explorar. Por exemplo, qual que é o grande problema? A gente tem dois acordos rolando no mundo. Um é dos Estados Unidos e um é da China. Sim, perfeito. Um respeita o outro? Obviamente que não. O que quer dizer isso? Só para o pessoal entender. Para a China pode pousar lá onde está a Apollo e arrancar a bandeirinha dos Estados Unidos. Pode. Para ela pode. Sim. Para os Estados Unidos não, porque os Estados Unidos decreta que todo local de pouso da Apollo é patrimônio da humanidade. Entendeu? Então tem essa briga vai ter que ser resolvida. Como que vai resolver?
Não sabemos, isso aí é uma... Eu deixo até de incentivo para quem quiser estudar isso. A gente chama de direito espacial. Sim. É uma das coisas que está sendo mais discutida hoje, porque tem isso. Como explorar o espaço? Quem vai explorar? Quem é o dono? É quem chega primeiro? É quem leva? É quem gasta? Entendeu? Sim. Então tem toda uma questão aí que hoje não tem solução. Mas vira uma treta? Poderia virar pode virar uma treta, talvez, né? pode virar. E aí a gente entra num outro tema muito importante hoje, que é a chamada astropolítica. A gente tem a geopolítica aqui na Terra, só que a gente já sabe que quem vai mandar na Terra é quem dominar o espaço. Porque o cara que domina o espaço mais próximo, né? O espaço mais próximo. Só falar mandando. É espaço de satélite. Não, mas os recursos lunares também. Porque na Lua pode ter recursos que podem salvar a humanidade. Ele falou de hélio 3. Mas o quê? O hélio 3. Esse elemento aí, ele pode fazer o processo de fusão nuclear ser viável. E a fusão nuclear, muitos dizem que é a salvação. Porque ela é a única maneira de gerar energia de forma limpa. Mas é só Parax Inteligência Artificial que gasta 25 bilhões para fazer essas pataquadas. Para fazer essa pataquada aí da SAMP. Ele fica fazendo foto. Mas aí a inteligência artificial, essas que vocês ficam... Porque o que o cara faz? Ele vende o entretenimento para viciar o cidadão. Sim, é isso que o cara está fazendo. Só que essa brincadeirinha... Eles gastaram 25 bilhões de litros d'água só o Google esse ano. Tem uma só o Google. Eu não lembro quando você faz qualquer pergunta dessa pro chat GPT, dá bom dia, você gasta não sei quanto. Óbvio. Então, mas hoje não dá mais pra gente viver sem a IA. Tem isso também. Não, eu sei, mas tudo bem. Como vai salvar a humanidade esse elemento químico que só tem na Lua? A fusão nuclear é a única maneira de produzir energia de forma limpa que a gente tem. Tá, e como é que você vai Como você vai transportar? Já tem empresas, tá? Tem uma empresa americana de um ex-astronauta que pousou na Lua. Ela acabou de levantar mais de 50 milhões de investimento e ele vai fazer um robozinho. Esse robozinho anda na Lua, pega a rocha lunar, o hélio 3, ele está preso na rocha. Ele tritura, como se ele triturasse aquela rocha e guarda o hélio 3 num tubinho. Ele manda os tubinhos para a Terra, acabou. Mas é fusão nuclear aqui. Fusão nuclear aqui, só que a Rússia e a China querem fazer fusão nuclear lá. Então, mas já tem fusão nuclear aqui. Não, fusão não, a gente tem fissão. Ah, é fissão. A fissão dá problema. A fissão gera lixo radioativo, a fissão se explode. Que são as usinas nucleares. As usinas de hoje são todas de fissão. Agora, a fusão não. Caramba. A fusão é o grande sonho da humanidade. A gente está tentando fazer isso. A China é muito avançada nisso. Vamos falar mandarim. A China descobriu um jeito de fazer fusão com um elemento muito interessante chamado tório. Ela descobriu uma mina de tório que pode gerar energia para a China por 60 milhões de anos. Ou seja, a China, ela está numa situação muito boa. Aí aquele lance, o Morgado perguntou, né? Da confiança na humanidade. Exatamente. Porque a China, com isso aí, ela pode deflagrar uma guerra tranquilamente, ou ela pode falar assim, estamos junto com a humanidade. Vamos todo mundo junto. Eu acho que eles vão dominar tudo, vão aprender a falar mandarim. E falam que é a teoria da conspiração, mas todos os esse que é o projeto da China, né? Esse é um reator de fusão. Mas esse reator está sendo construído há bastante tempo, né? Está sendo construído. Então, ele já está pronto. Já está funcionando? Não, só que é na Lua, né? Esse aqui está na Terra. Esse está na Terra. Só que aí o que acontece? Já tem reatores de fusão. Só que o elemento que gira ali dentro, a gente não consegue estabilizar o processo. Então a gente gera um pouquinho de energia, só que a gente gera 5 de energia, mas gastamos 10. Não vale. Com o hélio 3, que é esse elemento que só tem lá na Lua, quando a gente colocar ele, aí nós vamos conseguir funcionar. Então por isso que a Lua passou a ser a menina dos olhos de novo, entendeu? Só que não agora para brincar, não para ir lá pisar, não, mas pela parte econômica e pela parte de energia, que é a coisa mais importante. Mas não tem aqui na Terra? Não tem. É raro, né? Por que tem na Lua e não? Não tem. Por que tem na Lua? Porque o hélio 3, ele vem pelo Sol. E principalmente pela radiação ultravioleta. E aí, graças a Deus, a atmosfera filtra, porque senão a gente tava fudido. A gente tava fudido. Então, uma coisa tranquila, é bom, né? É uma coisa que não faz mal também. Agora o hélio 3 na Lua... Lembra lá em Goiânia, lá? O Césio 137. Lembra a turma do Césio, como é que tá? Eu era criança, brinquei com Tem níquel também, né? Tem muito... Cara, a Lua ela tem um grupo de elementos que a gente chama de terras raras. Tá? São elementos que hoje eles estão muito em voga em todo lugar. Que é tório, a Lua tem muito tório, a Lua tem muito cobalto, a Lua tem muito hélio 3, a Lua tem muito níquel, ferro, coisa assim. Quais são os lugares do mundo onde tem essas terras raras? China e Brasil.
Brasil, o Brasil nióbio. Por isso que o chinês Nióbio, lembra que Nióbio é do Bolsonaro. Tem aqui, tem esse bagulho aqui. Nióbio tem as áreas. Mas por então... isso que os caras da Big Tech aí estão nessa corrida espacial, né? Falam que é a teoria da conspiração, mas se você for ver, todo mundo quer estar lá. Não, todo mundo não. Todos os donos de Big Tech, vamos pegar, Virgin, quer estar lá. Jeff Bezos. Jeff Bezos, tem a sua. Não. Quem mais? A Lua. Não. Elon Musk, quer mais um? Quero. A Lua. Mandar o homem para a Lua foi o Trump que quis. O Trump falou em 16, quando ele falou 2025 vou mandar o homem para a Lua. Foi uma promessa que ele fez em campanha. Por quê? Não cumpriu. Ué. Porque tá dando. Porque foi uma aventura completamente maluca que Deus estava do lado e Deus levou aquela Apolo lá e levou aqueles o que motivou? Não, agora o que Guerra motivou... Fria. Não, o Era, que motivou eu agora sei, a foi Guerra a parte Fria. econômica. Sim, O eu que sei. motivou agora foi... Mas é uma coisa muito arriscada. É muito É arriscado. muito arriscado. Sim, é um negócio que a gente não tem essa. Tanto é que dá Mas você viu o que ele dá falou? chabu o tempo inteiro, né? Isso aí, por isso que esse foguete tem que funcionar. Quem Os dominar... Estados Unidos só pisa na Lua se tiver esse foguete. A China tem um foguete que é exatamente igual. Que ela tá fazendo para ir para a Lua também. Não, mas a China também, mas a China também, a Índia também tem um lá que os caras ficam do lado, você viu? A Índia tem, cara, mas você vai na Índia? Tá maluco. Eu gostaria de ver até 2049 a China vai dominar o mundo. brincando. Foguete elétrico, amigo. Infelizmente mas não. você acha que Projeto 2049. Não, mas você tem que pensar o seguinte, cara. Ninguém fala disso. O Elon Musk e os Estados Unidos têm toda essa tecnologia por causa da NASA. Claro. A NASA que é a NASA desde 1958 tudo engenheiro da NASA, tudo tal, é tudo cara que fez ali. Mas a a União NASA Soviética tinha Yuri Gagarin. Fez travesseiro. Se falar mal do indiano, não. Ontem aconteceu um negócio importante. Isso é verdade também. Não, eu sei, mas você viu como é que é o lançamento lá? Sim. O cara fica do lado. É outra parada. Agora, ontem aconteceu um negócio muito importante na fala do Elon Musk. Porque ele não falou em momento algum, aí está mostrando a nave dele chegando na Lua, na ideia que eles têm. Ele sempre falava do programa Artemis, que é o programa junto com o governo americano. Isso. Ontem ele não falou. Ontem ele falou do Moonbase One, Moonbase Alpha, que é a base lunar. Ele não falou em momento algum. E aí o pessoal já, será então, que isso indica alguma coisa? Porque você não acha, Sérgio, se não tem um governo, por exemplo, a China pode gastar quanto ela quiser. Sim. Grana infinita. Lá é comunismo. É isso mesmo. O cara gasta o que ele quiser, o que precisa de grana. Se o cara não tiver o Estado por trás, você não faz essa obra. Não acontece. E o Trump, ele né? cortou 20% do orçamento da NASA. Por isso acho que ele saiu, né? E outra coisa. Ele deve ter saído, mas ele também vende arma de guerra. Ele vende, ele fornece para o exército dos Estados Unidos. Sistema de satélite. O Starlink, fornece tecnologia para o exército americano. A Starlink, ela tem um programa do militar chamado Star Shield, que é a Starlink usada pelos militares. Ele tá na Ucrânia, ele foi lá, falou, deixa eu ligar a internet. Ele tá muito lá dentro do Estado. Agora o negócio é o seguinte, ele colocou na NASA um amigo dele, que é um outro bilionário, que é o Jared Isaacman. No dia que ele colocou o cara no dia seguinte anunciaram o corte de 20%. Eu acho que tudo isso, o corte da NASA, o lance dele com não concordar com várias coisas do Trump, negócio de taxação, as empresas, ele somou tudo isso. Porque tudo bem, cara, ele pode ser bilionário, ele pode ser maluco, tal, mas ele não é louco, é aquela história, né? O cara é maluco, mas não é louco. Na hora que ele viu aquele negócio todo acontecendo, ele falou, cara, eu vou cair fora. Não fecha a conta aqui. Deixa eu voltar aqui, minha empresa está precisando de mim, as empresas dele estão precisando dele. Não, eu sei, mas como todo gênio, ele é meio xaropeta, né? Tem que ser. Como todo gênio, ele é xaropeta. E o negócio dele mesmo é o espaço, né? Porque ele SpaceX. Que você me disse. Eu ganhei um livro. Dele, do Willan? Porra, é um livro, tem coisa. É o que fala do PayPal, da história do irmão. A história dele. A história dele. Lê que é demais. Então, mas você lendo aquilo lá, sul-africano. Você fala, esse cara é meio xaropeta. Ele é meio xaropeta. Tudo que ele ganhou, ele reinvestiu. Xaropeta. Ele é xaropeta e ele tem o sonho dele desde a infância é ir pra Marte, entendeu? O sonho ele dele tem tudo que ele fez, ele faz pra ir pra Marte. É isso aí. Esse é o objetivo. Vai abrir um O objetivo de vida. Ele acha que meio que tem uns... Tem. Né? Ele... Não é? Cara, ele tem uma visão que ele quer fazer o ser humano morar lá, porque ele tem medo da gente viver uma extinção. Não é esse não, é outro livro. É outro livro. É o novo. É o último que saiu. É um livro... com o Walter Isaacson, que é o ator lá, que é o grande biógrafo aí da atualidade. É bem legal esse livro. É legal. Bem legal. Conta a história, todo mundo devia ler, porque muita gente fala do Elon Musk sem saber da história dele. É esse aí. Isso, esse livro é bem legal.
Eu recomendo aí. Fica para o pessoal ler, porque muita gente sai repetindo coisas do Elon Musk sem nunca ter lido a história dele. E nesse livro tem uma história dele lá direitinho, entendeu? Isso. E aí você lê e tira suas conclusões. E ele é um cara vidrado com o negócio de Marte, cara. O negócio dele é ir pra Marte, é lá que ele quer ir, e desde criança. Não é agora. E você é o nosso gênio, Sérgio. Você é nosso Elon Musk. Você é o cara que a gente... 1% só dele já tava feliz, não precisava mais nada. Você mandar um foguete, você que vai. Você é um cara que a gente tem prazer em trazer aqui, porque você é um cara que divide conhecimento com todo mundo. Você divide professor, um cara que manja muito, um cara que, sem dúvida, gosta de transferir o que você conhece com a galera de um jeito muito fácil. Incentivar a galera, né? Exatamente. Então a gente indica para você o Instagram e o YouTube do nosso querido Sérgio, que é o Space Today. E ele tá sempre fazendo live, tá sempre... Qual é a próxima? Vou sair daqui, hoje tem live, daqui a pouco tem um lançamento de um novo satélite de GPS americano, que um dia nós vamos vir fazer um programa aqui, o Brasil precisa ter o seu GPS, nós não temos GPS, a gente depende dos Estados Unidos. O dia que o Departamento de Defesa resolver desligar, acabou a economia no Brasil. Acabou a economia no Brasil. Em muito lugar do mundo, já né? acabou, já. Mas a nossa acaba imediatamente. A nossa é a primeira a cair. A cair, imediato. Então, temos que ter um GPS brasileiro, hein? Um dia a gente faz um programa só para falar disso aí, ó. Fechado. Space Today, Sérgio tá aqui com a gente. Obrigado, viu, Sérgio?